Bem-vindo ao canal. Conan, o Bárbaro, não foi só mais um filme de fantasia. Ele faz parte da história dos filmes de ação e de aventura, já que carrega um legado que o deixou ainda mais épico. Lançado em 1982, apresenta Arnold Schwarzenegger no papel principal e dando vida ao bárbaro e ao brutal mundo de Robert E. Howard. Dirigido por John Milius, o filme combina magia, espadas, ação e uma trilha sonora memorável. Mas nem todos os segredos do filme são conhecidos, mesmo pelos mais fanáticos fãs. Então, nesse vídeo, vamos conhecer fatos sobre o Conan que talvez nem mesmo Kron conheça. Mas, antes de continuar, lembro que qualquer canal precisa dos inscritos para continuar existindo. Isso pode não ser grande coisa para você, mas para mim é importante para continuar fazendo novos vídeos. Então, se você gosta desse conteúdo e quer mais vídeos como esse, se inscreva agora. Qual conto Robert E. Howard escreveu antes de criar o Conan? Antes do Conan fazer a sua estreia na revista Weird Tales, Howard apresentou um personagem parecido no conto People of the Dark, O Povo da Escuridão, que foi publicado em Strange Tales. Essa história apresentava John O'Brien, relembrando uma vida passada como um guerreiro de cabelos negros chamado Conan the Rivers. E esse foi o primeiro uso do nome Conan pelo Howard. Quanto à palavra Rivers, ela vem de inglês antigo e significa algo como devastador. Já o Kron é o antecessor do Conan, e mesmo que não tenha vindo de uma era específica como a era iboriana, a história apresenta os primeiros elementos sobre o Kron como um deus. Mesmo que esse Conan tenha sido diferente do que viria depois, determinou esse fato de que o nome surgiu aqui. A primeira história do Conan, na verdade, foi reescrita, e originalmente era chamada By the Axe I Rule. Essa história apresentava muitos elementos de fantasia. Quem foi o bárbaro que originou o Conan? O Conan não foi o único herói bárbaro do Howard. Na verdade, o primeiro conto do Conan, chamado The Phoenix on the Sword, a Fênix na Espada, veio de uma história rejeitada do rei Cole, chamada By the Axe I Rule. Por esse machado eu reino, originalmente escrito em 1927 e publicado em 1929, Cole era ainda mais feroz que o Conan em alguns aspectos. Howard ofereceu essa história para Weird Tales, substituindo os elementos românticos por coisas sobrenaturais para se encaixar no gênero de espada e feitiçaria. Essa mudança marcou o surgimento do Conan como nós o conhecemos hoje. Essa alteração não só marcou o nascimento do Conan, como também ajudou a definir o gênero por décadas. Quem escreveu o primeiro roteiro que nunca foi filmado? Nem todo roteiro acaba sendo filmado. O primeiro roteiro para o filme do Conan foi escrito em 1978 por Oliver Stone. Sua visão imaginava o Conan num mundo pós-apocalíptico, lutando contra criaturas mutantes, muito longe das histórias originais da era iboriana de Howard. Mesmo que os produtores tenham considerado ir em frente com o roteiro de Stone, o projeto deu uma virada diferente. John Milius reescreveu o roteiro e o original nunca foi filmado. Mesmo assim, acabou influenciando o tom do filme de 1982, que se tornou um clássico cult. Qual editor aprovou a publicação do Conan pela Marvel? O próprio Stan Lee aprovou a publicação do título do Conan, que era bimestral, passou a ser mensal, depois bimestral, e assim foi. O roteirista Roy Thomas foi encarregado de desenvolver a série e assim segurar a licença. Depois da primeira edição ter se esgotado, Lee sugeriu que o título se tornasse mensal, mas as vendas caíram depois do número 7, e a série foi cancelada e voltou a ser publicada depois de forma bimestral. Essas idas e vindas marcavam o pragmatismo do Stan Lee, que se preocupava mais com os números do mercado do que com as preferências dos fãs exaltados. Thomas escrevia as histórias e Lee decidia quando seriam publicadas. Qual história do Conan apareceu numa revista em preto e branco para se desviar do código dos quadrinhos americanos? The Savage Sword of Conan, A Espada Selvagem de Conan, estreou em 1974, com a sua primeira edição, apresentando uma adaptação sem cortes de um conto censurado que aparecia em Savage Tales.
Livre das restrições do Comic Code, Roy Thomas e Barry Windsor Smith puderam apresentar uma versão mais adulta do Conan. A Espada Selvagem do Conan durou 235 edições, apresentando histórias mais violentas e complexas, com o Conan mais visceral. Em qual título Conan foi para a moderna Nova York? A história em que o Conan apareceu em Nova York foi publicada em What If, número 13, publicada em 1979. A edição imaginou um crossover entre o Homem-Aranha e o Conan e trazia o bárbaro diretamente da Ereboriana para Nova York moderna, em Manhattan. A história explorava como Conan iria se comportar na paisagem urbana, oferecendo uma divertida visão do personagem. Essa história foi publicada por aqui em Heróis de TV, número 43. Depois, em Marvel Team Up, número 79, a Red Sonja, outra personagem do mundo do Conan, se encontrou em Nova York ao lado do Aranha para combater o feiticeiro Kulan Gath. Mesmo que o Conan não tenha aparecido nessa história, mostrava a intenção da Marvel em misturar um universo de super-heróis com as histórias de fantasia. Qual artista desenhou Conan pela primeira vez na Marvel? No começo da sua carreira, o desenhista era acreditado apenas como Barry Smith. Sua estreia na Marvel inclui ter desenhado X-Men número 53 em 1968, mas sua arte única em Conan the Barbarian de 1970 a 1973 que ganhou reconhecimento. A sua arte foi amadurecendo e ele incorporou influências, acabando por adotar o seu nome completo profissionalmente. Seu estilo refinado ajudou a moldar a identidade do Conan no seu início. Quem pintou a capa de Savage Sword of Conan, número 5? O lendário Boris Vallejo pintou uma das primeiras capas do Conan, lançada em 1974, a forte imagem do Conan crucificado. Essa capa realista marcou uma mudança nas histórias de fantasia e inspirou futuros artistas como Earl Noreen, Bob Larkin e Joy Jusko, que contribuíram com arte e visual dramáticos nas décadas que viriam. Qual edição do Conan nomeou pela primeira vez a Era Iboriana? O termo Era Iboriana foi imortalizado por Howard. A palavra Iboriana se refere à era ficcional, onde Conan vive as suas aventuras. Ela não foi claramente mencionada em nenhuma história do título Conan the Barbarian. É uma era que existiu na ficção entre o afundamento de Atlântida e o início da história registrada. Howard escolheu a Era Iboriana para servir de pano de fundo para as histórias do Conan. Ele se inspirou em diferentes mitologias, além de civilizações antigas do passado. Por que o Conan não tem superpoderes? Todo mundo sabe que a maioria dos personagens da Marvel tem superpoderes. Começa com o Homem-Aranha, passa pelo Wolverine e assim por diante. Todos têm alguma coisa que os tornam especiais e diferentes uns dos outros. Mas aqui está o Conan, um super-herói sem superpoderes. E mesmo assim, ele achou o seu lugar entre os superpoderosos da Marvel. Conan tinha sua força fora do comum, além de ser muito esperto. Essas características, que são apenas humanas, foram suficientes para ele encontrar o seu lugar entre os superpoderosos. Tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, o Conan foi retratado como alguém muito forte e com rapidez mental, e isso fazia com que ele superasse os seus inimigos. Ele pode superar climas inóspitos, resistir à própria fadiga e controlar a fome, fazendo dele um ser perfeito para superar as paisagens desagradáveis. Enquanto a maioria dos heróis da Marvel usam máscaras e tem poderes, Conan entra em cena como um bárbaro armado com nada mais do que sua confiança e habilidades de luta ancestrais. Isso marcou a humanidade do Conan, e ele ficou lado a lado com seus companheiros de editora superpoderosos. Ele não precisou de um laboratório ou de um acidente radioativo para merecer o seu lugar no universo Marvel. Em vez disso, a Marvel mostrou que só a força de vontade poderia tornar o Conan um super-herói. De quais maneiras as histórias do Conan refletem a era em que ele foi criado? Essa é uma diferença de como é a era de Conan
e como ela é representada. A era descrita por Howard reflete as normas sociais e as lutas da década de 1930, principalmente a Grande Depressão. Nesse sentido, Conan incorporou individualismo e resistência, valores que fazem sentido para as pessoas. Sua jornada, desde um bárbaro até se tornar um rei, foi construída com trabalho duro e em acreditar em si próprio. Foi um crescimento pessoal, em uma era de incertezas. O tom das suas histórias nos quadrinhos homenageia essa visão do Howard, mantendo essa conexão com o criador do Conan. O filme Conan the Barbarian, de 1982, marcou o estilo no cinema da década de 1980, com efeitos especiais, protagonistas grandiosos e a paisagem áspera e dura do mundo de fantasia. Isso exaltava o heroísmo em um mundo selvagem e as aventuras em escala épica. Desde que surgiu, o Conan foi se moldando a cada época, inclusive a linguagem do cinema. Qual ferimento real fez o desfecho do filme ser mais autêntico? Na cena final do filme, Schwarzenegger sofreu um ferimento enquanto filmava uma intensa cena de luta. Sem querer, ele cortou a mão durante a filmagem e os produtores escolheram não cortar essa cena. Em vez disso, essa cena foi incluída no filme. Esse ferimento adicionou realismo ao filme e momentos como esse ajudaram a transformar esse filme num clássico cult. Conan já lutou contra monstros como os de Lovecraft. O Conan já lutou contra monstros saídos de histórias de terror, mas não foram descritos como se fossem retirados das histórias do Lovecraft. Como muitos seguidores sabem, Howard e Lovecraft foram contemporâneos, mas não competiam entre si. Eles trocavam cartas e, com uma profunda amizade, eles trocavam rascunhos dos seus trabalhos entre si. Com o crescimento da mitologia de Lovecraft, o trabalho de ambos acabou se misturando. O Conan de Howard apresentava seres míticos como deuses serpente e criaturas ancestrais. Num conto de Lovecraft, ele descreveu um personagem chamado Kron. Isso serviu de referência direta para o deus que os Cimérios adoram. Além disso, mesmo que o Cimério não tenha ficado frente a frente com monstros de Lovecraft, muitos dos seus inimigos foram inspirados pelas histórias de horror de Lovecraft. Qual cena famosa do Conan é censurada nas adaptações? Conan the Barbarian é um belo filme de ação para quem gosta desse gênero. Nesse filme, Schwarzenegger atuou em cenas sem o uso de dublês, mas algumas foram omitidas do filme. Uma das cenas mais icônicas e que foi censurada foi a cena da crucificação. Essa cena é apresentada nos quadrinhos com Conan sendo pregado a uma cruz em um deserto. Conan é mostrado sendo pregado e desidratado. Para fazer a imagem ficar mais brutal, um abutre aparece para bicar o Conan, e o Cimério, com a sua coragem, morde o animal no pescoço. O filme não mostrou Conan sendo crucificado, mas mostrou a cena do abutre. Conan encontrou o Namor? Com os crossovers da Marvel, Conan acabou encontrando o Namor. A Marvel submergiu o Bárbaro junto do seu herói subaquático. Na minissérie de 2020, na batalha pela Coroa da Serpente, Conan é transportado da sua Ereboriana e levado para o universo Marvel atual. É a busca do Conan pela antiga Coroa da Serpente de Atlântida. E isso faz com que ele fique frente a frente com o regente de Atlântida. Na edição 4, quando Conan alcança as ruínas onde a coroa está escondida, ele é confrontado pelo Namor, que diz que mesmo que ele encontre, não vai deixar Conan sair com ela. A Marvel tinha integrado o Conan em vários eventos e criou histórias alternativas. Mas claro que o Namor e o Conan continuam em linhas de tempo diferentes e cada um com as suas histórias. Existiu alguma história perdida do Conan publicada décadas depois? Sim, uma história do Conan foi publicada décadas depois da morte do Howard. O título é Black Stranger e foi escrita originalmente em 1930, mas não foi publicada durante a vida do Howard. Essa é uma das histórias que permaneceu em forma de manuscrito. Depois do fim de Howard, esses escritos ficaram esquecidos. Foi só nas décadas de 1950 e 1960 que aconteceu um revival do Howard, e essa história foi publicada em 1953 e recebeu um outro título, Treasures
of Thrones. Isso ajudou a construir uma cronologia mais razoável para o Conan. Quais foram as inspirações para o filme do Conan? O diretor John Milius fez uma fusão do Conan com elementos da mitologia dos samurais e dos contos japoneses. Um dos favoritos dele era Quaid, uma clássica antologia de filmes de terror. Milius, que conhecia esses filmes, teve muita inspiração para reescrever os contos do Conan e também para criar o mundo dele. E as inspirações não terminam aqui. Tem mais para contar. Os desenhos de fantasia de John Frazetta serviram como inspiração e várias cenas do filme são baseadas no trabalho desse artista. Além disso, o roteiro foi criado unindo várias histórias do Howard. Então, nosso filme favorito do Conan é a união de várias mitologias. Conan já foi um rei dos piratas? O bárbaro nunca se considerou um rei dos piratas nas histórias escritas por Howard. Ele foi apresentado como um pirata e um líder deles no conto Rainha da Costa Negra, onde ele é visto se unindo à Rainha dos Piratas, a Belit, mas ele não toma o título real para ele. Sua liderança acontece em parceria com a Belit e ele não era visto como um monarca. Sua realeza aconteceu apenas no reino da Quilônia. A série animada do Conan evitou mortes? Sim, a série animada Conan the Adventurer não apresentou nenhuma morte em seus episódios. Isso aconteceu para a série se sintonizar com os jovens consumidores, a maioria formada por crianças. Isso foi um contraste com suas histórias originais, que apresentavam um tom muito mais sombrio e violento. A animação apresenta muito mais moralidade, diminuindo a violência. Por exemplo, a animação usa de meios não letais e usa magia em vez de derramamento de sangue. Além disso, a série apresenta o Conan se recusando em atacar um inimigo desarmado, que já está derrotado. A animação também mostra o Conan rejeitando a pirataria e se recusando a agir como ladrão. Então, nessa série, o personagem apresenta ética e boas maneiras acima da brutalidade. Qual história do Conan foi inspirada na mitologia grega? A mitologia grega é uma das mais antigas e tem um vasto tesouro em histórias. Ela inspirou gerações através dos séculos. Howard era um desses escritores que adoravam a Grécia Antiga e a sua mitologia. Ele usou até o conhecimento dos mitos gregos para criar uma das maiores histórias do Conan. A história do Conan, inspirada pela mitologia grega, é a filha do gigante do gelo. Essa história é recontada no mito de Apolo e Dáfne. Assim, nesse mito original, Dáfne é perseguida e ela se transforma em uma árvore. Essa transformação foi uma maneira esperta de se livrar do Apolo. Howard reimaginou essa história para criar o seu próprio mito. Aqui também houve uma perseguição, mas foram apresentados elementos de fantasia. Ocorreu na era iboriana, a mesma em que o Conan viveu. Howard moldou sua história para adaptar o mito grego e foi um exemplo de como misturar a aventura heróica com o mundo da mitologia. Conan enfrentou um macaco gigante? Sim, o Conan já lutou contra um macaco gigante. Foi na história Rogues in the House, ou Vampiros na Casa. E o Conan enfrenta o Tak, uma criatura parecida com um macaco. Mas Tak é mais do que um simples animal. Ele possui vestígios de inteligência humana e foi criado pelo feiticeiro Nabonidus desde que nasceu. Tak era um guarda-costas do feiticeiro, mas ele aprisionou Nabonidus e copiou seu papel. Conan finalmente enfrentou o macaco numa batalha violenta. Ele sabia que não era só um animal, era um oponente digno de ser enfrentado. Essa história se tornou memorável porque Tak foi retratado como um personagem com camadas e não apenas um monstro, o que ajudou Howard a moldar as criaturas nas suas histórias. Conan já enfrentou outros macacos em suas histórias, mas Tak foi o mais memorável. Conan foi o começo do gênero de espada e feitiçaria? O Conan foi criado em 1932 e contribuiu para o gênero de espada e feitiçaria. Isso foi alcançado graças às histórias escritas por Howard e publicadas em revistas pulp. Houve um novo interesse pelo gênero nas décadas de 1960 e 1970. Howard ergueu as fundações desse gênero,
uma mistura de valentia, magia e aventuras destemidas ambientadas num mundo mítico. Os contos desse gênero já existiam antes das histórias do Howard, mas foi através de seus contos que foi apresentada de uma forma moderna. O filme Conan the Barbarian, de 1982, com Schwarzenegger, confirmou a espada e a feitiçaria e influenciou outros filmes, revistas e também quadrinhos. E assim, o Conan carregou a tocha. O Conan conheceu um alienígena na era iboriana? É isso aí, o Conan ficou frente a frente com um alien na era iboriana. Na história A Torre do Elefante, Conan foi roubar uma pedra preciosa e acabou dando de cara com um alien mantido prisioneiro, chamado Yagi Kosha. Ele não é um alienígena no sentido moderno da palavra, mas é um ser de outro planeta, uma entidade cósmica com a aparência de elefante. Ele é descrito como uma criatura com corpo de homem e cabeça de elefante. Ele veio do planeta Yagi. Ele era adorado como um deus em tempos antigos e foi escravizado pelo mágico Yara. A criatura pede ao Conan que elimine a vida dele. Tirando essa história, não há nenhuma outra conhecida com Conan encontrando seres de outro planeta. Existiu algum título do Conan banido por causa da violência? Não teve, não. Nenhum quadrinho com as aventuras do Conan foi banido por conter violência, mas a série enfrentou desafios do Comics Code, a censura americana dos quadrinhos, e isso nos primeiros anos da sua publicação. Conan the Barbarian estreou em 1970 e o Código de Quadrinhos trazia regras quanto à violência, derramamento de sangue, mas o título do Conan sempre foi publicado evitando esses problemas. Cenas contendo muita violência eram alteradas e não eram mostradas totalmente. Alguns desenhos eram alterados para isso. A Espada Selvagem de Conan foi lançada em 1974, evitando esse código dos quadrinhos, e trazia histórias mais sombrias e mais violentas. O Conan se tornou um rei depois de ter matado um tirano? É isso aí, foi o que aconteceu. Em algum momento, Conan se tornou o regente de Aquilônia. A Aquilônia era um dos grandes reinos da era iboriana. A ascensão do Conan foi marcada por diferentes batalhas contra os déspotas. Foi o desejo do Conan em trazer justiça, fazendo com que ele derrotasse os inimigos opressores. Howard não trouxe muitos detalhes sobre como Conan se tornou rei, mas outros escritores, décadas depois, contaram essa história de maneira mais detalhada. Houve contos que não eram do Conan e que se transformaram em histórias dele? A resposta é sim. Depois da partida do Howard, com apenas 30 anos, muitas histórias que originalmente não eram do Conan foram transformadas em histórias dele. Outros escritores carregaram o legado do Conan. Eles mudavam nomes dos personagens, trocavam as armas de fogo por espadas e adicionavam elementos de fantasia. Uma dessas histórias se chama Hawks over Egypt, ou Gaviões sobre o Egito, que foi mudada para Hawks over Shen. Outra história foi Swords of Red Brotherhood, ou Espadas da Irmandade Vermelha, que foi escrita como Treasures of Thranos, o Tesouro de Thranos. Essas novas histórias ajudaram a manter o Conan vivo. O Conan lutou contra zumbis num videogame? A resposta é sim. Ele enfrentou zumbis nos videogames. Conan Exiles é um game em que Conan detonou muitos vilões, inclusive zumbis. Aqui, o jogador deve sobreviver aos diferentes inimigos. Isso inclui criaturas que não estão vivas, os zumbis. O jogo também apresenta criaturas como dragões e dinossauros. Houve uma versão feminina do Conan? Claro que nunca existiu uma versão feminina do Conan. Afinal, ele não é um personagem nem da Marvel nem da DC. Mas o mundo do Conan apresenta uma variedade de personagens femininas, como a Valéria e a Belit, que também são guerreiras. Também não podemos nos esquecer da Red Sonja, que é uma espadachim e que se aliou ao Conan em diversas aventuras nos tempos da Marvel. Essas três são personagens de verdade, com suas próprias histórias e não apenas cópias, feitas a partir da mudança de gênero, como acontece na Marvel e na DC.
O filme do Conan usou carcaças verdadeiras de animais? E a resposta é sim. O filme de 1982 usou carcaças de animais como parte dos efeitos especiais. Por exemplo, sangue de animais foi usado durante as cenas de ação e o Conan interage com os abutres e morde um que já estava morto. O Conan viajou no tempo até o mundo moderno? Nas histórias escritas por Howard, Conan nunca viajou no tempo. As aventuras aconteceram apenas na era iboriana, mas versões posteriores para os quadrinhos, como as da série What If, ou O que aconteceria se, exploraram cenários diferentes e o Conan acaba aparecendo nos tempos modernos. Mas o Conan pertence mesmo à era iboriana. Então, isso foi tudo que eu consegui encontrar em sites e em canais do YouTube sobre o Conan. Ele não é só mais um guerreiro violento que chama a atenção do público. É um herói de verdade, de seu próprio jeito. Desde a sua passagem pela Marvel, Conan foi uma mistura perfeita de antigo e de contemporâneo. E era isso aí. Espero que tenha gostado e não se esqueça de fazer os seus comentários aí embaixo e de se inscrever. Valeu, até o próximo vídeo.